Vamos à palavra de Deus. O tema hoje é: daqui para frente tudo vai ser diferente. Esse é o tema. No 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 13. Capítulo 13, versículos 14 ao 18. Anote, por gentileza, nunca confie na sua memória. Sua memória te sabota, ela te engana. Ela te diz que você vai guardar tudo e daqui a pouco você esquece de tudo. Então a melhor coisa é você anotar. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Deixa eu dar um panorama desse contexto bíblico rapidamente, antes de nós continuarmos a leitura. Um dia o Senhor Deus chegou para Abrão e disse: Abrão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Quando o Senhor Deus disse isso para Abrão, era para ele pegar somente a sua esposa, deixar os seus bens, deixar cunhado, primo, sogra, nora, pai, mãe, só ele e a esposa. Ele não tinha filho ainda. E vai, eu vou te mostrar. Abraão obedeceu no quesito ir, mas ele levou o seu sobrinho Ló. Ele levou. Deixa eu te falar uma coisa: nem só de boa vontade ou de boa intenção a gente alcança o milagre. O milagre ele é alcançado pela obediência. Tem gente fazendo muita coisa que é boa intenção, mas Deus não tem a bênção nisso. Não tem a bênção de Deus. Abrão saiu, mas levou um encosto. O Ló era um encosto na vida de Abrão, não era o Ló em si. A desobediência de Abrão fez de Ló um encosto na vida dele, impedia o crescimento dele, impedia o avanço dele, impedia dele viver tudo o que Deus tinha para ele. Então Deus permitiu o quê? A bênção de Deus estava sobre Abrão, mas ele chegou ao ponto que todo mundo, porque quando você é abençoado, preste atenção, quando você é abençoado, toda pessoa que encostar em você também vai ser abençoada. Alguns entenderam, deram glória a Deus, outros estão boiando ainda. Eu vou repetir: se você está debaixo da bênção de Deus, todas as pessoas que colar em você, encostar em você, serão o quê? Abençoadas. A bênção estava sobre Abrão. Como Ló saiu com Abrão, Abrão levou Ló, tudo que Deus abençoava Abrão, abençoava Ló também. O que aconteceu com Ló? O cara enriqueceu. Muitas ovelhas, muitos gados, muitos funcionários. Chegou uma hora que a bênção era grande na vida de Abrão e também era grande na vida de Ló. O que aconteceu? Não tinha pasto suficiente para todo mundo. Não tinha água suficiente para todos os animais. Lógico, os pastores de Ló querem dar resultado para Ló. Os pastores de Abrão querem dar resultado para Abrão. Eles começaram a brigar. Chega ao conhecimento de Abrão. Abrão disse assim: Ló, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, é melhor. Gente, não tem dinheiro que pague a sua paz e a harmonia na família. Não tem. Abraão entende isso. Abraão entende isso. Ele diz: ó, escolhe o lado que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eu quero dar para você o privilégio, a honra de escolher primeiro. Então é esse texto que nós vamos ler, que nós já estamos lendo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você. Preste atenção, você acha coincidência? Somente depois que ele se separa de Ló, Deus fala isso para ele? Deus já tinha isso para ele desde o início.
Deus já tinha para ele: toda a terra que você está vendo darei a você, a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Que loucura! Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Diga comigo: um altar dedicado ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a Bíblia sobre o seu coração. Se a Bíblia está no seu smartphone, coloque ele próximo ao seu coração e diga: Deus, fala comigo nesta noite. Eu quero, Senhor, que daqui para frente tudo seja diferente na minha vida. Diga para Deus, em voz baixa mesmo, ou em pensamento, do que você está cansado de viver. Diga a Deus: eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais esse engano, eu não aguento mais essa perturbação, eu não aguento mais essa acusação, eu não aguento mais esse vício, eu não aguento mais essa incredulidade, eu não aguento mais essa escravidão financeira, eu não aguento mais. Diga para Deus, diga: Deus, eu quero ser diferente a partir de hoje. Eu quero ser um crente que ora mais, eu quero ser um crente que te adora mais, eu quero ser um crente generoso, eu quero ser um crente sem limites, eu quero ser um crente verdadeiro. Fala para Deus, diga: Deus, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um filho melhor. Senhor, eu quero que daqui para frente tudo seja diferente na minha vida, na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha saúde, no meu emocional. Senhor, eu quero que daqui para frente tudo seja diferente. Pai, usa-me com poder e glória. Eu dependo exclusivamente do Senhor, Santo Espírito. Fala aos corações nesta noite, inclusive ao meu. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Carlos Drummond de Andrade escreveu, preste atenção: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo funcionar no limite da exaustão. 12 meses dá para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra um milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. O Senhor Deus disse para Abraão: ergue os olhos desde onde estás. Fala para o teu irmão: ergue os olhos. Erguer os olhos significa tirar a esperança e a expectativa das coisas materiais, físicas e humanas, e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, olhar para as coisas materiais, físicas e humanas gera cansaço, gera fadiga, gera uma sobrecarga. Se você quer viver uma vida de milagres, se você quer viver uma novidade de vida, você tem que aprender, você tem que criar uma disciplina de olhar constantemente para o autor e consumador da nossa fé. O salmista disse, eu amo muito esse versículo, Salmos de número 121, diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Ele está dizendo, eu não olho para baixo, eu olho para o alto. E quando você for a Israel, você vai entender essa fala de Davi. Você vai subir na fortaleza de Davi. Você vai ver como o povo judeu, os israelitas, eles ganhavam e ganham as guerras. Eles subiam para as montanhas, vinham os romanos lá de baixo, eles tinham uma visão privilegiada e eles venciam a guerra. Mas o salmista, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? Ah, já sei. O meu socorro não vem desse monte, por mais alto que ele seja, por mais privilegiada que seja a nossa visão. O meu socorro não vem dessa montanha, o meu socorro não vem do dinheiro, o meu socorro não vem da espada, o meu socorro não vem das armas, o meu socorro não vem das minhas habilidades, não vem da minha profissão, não vem do meu conhecimento. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Hebreus 12, 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Para quem você está olhando? Você está olhando para as circunstâncias? Você está olhando para pessoas? Você está olhando para o diagnóstico médico? Você está olhando para o plano econômico? Você está olhando para o governo? Esse governo, esse partido, esse sistema. Você vai se estressar, você vai ficar com síndrome do pânico, você vai ficar com depressão. A Bíblia diz que o nosso olhar, os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Sabe por quê? Ele é o autor, é Ele que te dá a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que acrescenta a fé no nosso coração, e é nele que nós depositamos a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa saída, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso milagre, Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia a sede da nossa alma. Aleluia. E o autor dos Hebreus continua dizendo: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nosso olhar tem que estar nele. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que pagou o preço por nós, foi Ele que deixou toda a sua glória, foi Ele que ressuscitou e continua ressuscitando mortos, foi Ele que curou cego e continua curando, foi Ele que foi lá nas trevas e nos resgatou das garras de Satanás. É para Ele que eu olho, a minha vitória vem dEle, o meu clamor é para Ele, o meu socorro também vem dEle. Aleluia. Agora, olhar não de vez em quando, porque muita gente olha para Ele na hora que o calo aperta. Infelizmente, tem gente aqui nesse auditório, tem gente me acompanhando pela internet, que diz: pastor, eu estou buscando, o meu olhar está nele, mas na hora que melhorar um pouquinho, desvia o olhar dele. Até mesmo porque milagre não segura ninguém na presença dele. Lembra dos 10 leprosos? Curou os 10. Quantos voltaram? Entendeu? Eu já vi pessoas sendo curadas, milagres extraordinários. Você jamais essa pessoa vai largar o evangelho, vai abandonar o evangelho. Na hora que realmente ela se sentiu curada, na hora que sentiu que a empresa estava bem alicerçada, consolidada, perna para quem te tem. Então preste atenção, tem gente que infelizmente olha para Ele quando o calo aperta, quando o câncer bate a porta, quando o marido diz que vai embora, quando a esposa diz que não quer mais, quando os filhos estão nas drogas, quando as finanças estão no vermelho, olha para Ele. Na hora que a coisa melhora um pouquinho, olha para outra coisa, deixa Ele falando sozinho. Então preste atenção, primeira coisa, manter o olhar nele, olhar para o alto. Segunda coisa, olhar continuamente. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: olhar continuamente, independente das circunstâncias, se elas estão favoráveis ou desfavoráveis, se elas estão boas ou ruins, olhar para ela, olhar para Ele, olhar continuamente. Salmos 25, versículo 15 diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O seu olhar tem que estar sempre voltado para o Senhor. Você quer que daqui para frente tudo seja diferente na sua vida? Dá glória a Deus aí. Olhe para Ele constantemente, continuamente. Olhe o que diz a Bíblia Sagrada no Salmos de número 123, versículo 1 e 2. Para Ti levanto os meus olhos, a Ti
que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos às mãos de sua senhora, também os meus olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Diz, pastor, mas o ano está acabando, e parece que Deus não tem misericórdia de mim. Parece que o milagre acontece na vida do outro, do vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Mas eu estou aqui, Deus não olha. Ele olha e espera. Calma. Continue continuamente olhando para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Não desista, não desanime, não pare. Não pare de lutar. A forma de ver as coisas ajuda a determinar os resultados. A Bíblia diz assim, Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, se tudo que você vê de uma forma crítica, murmurando, reclamando. Por isso que eu amo essa canção que nós cantamos. Eu cantarei a bondade do Senhor. A minha vida todos os dias está em tuas mãos. Eu amo esse Deus, Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. A voz dEle acalma a minha alma, acalma a tempestade. Eu tenho que cantar desde quando eu levantar até eu deitar. Eu tenho, sabe por quê? Porque mesmo quando eu estou dormindo e eu estou deitado, que o diabo tenta me matar, Ele está lá para me livrar. Quem já viveu algum pesadelo? Que alguém está correndo atrás de você, querendo te matar, você quer correr, não consegue, você quer falar, não consegue, e de repente você diz, Jesus! E aí você, opa, glória a Deus. Quem já viveu isso? Eu já, várias vezes. Pronto. Você estava indefeso naquele momento. É Satanás querendo te matar mesmo. É Satanás querendo te destruir mesmo, ele é traiçoeiro. Na hora que você clamou por socorro, ele veio ao teu encontro, aleluia. A Bíblia diz que ele não dorme, oh meu Deus, o guarda de Israel não, você dorme, mas ele não, aleluia. O guarda de Israel não dormitará, aleluia. E a Bíblia diz que ele já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Você não sabe, mas o anjo já está preparado para te defender de um mal que você nem espera, meu irmão, aleluia, aleluia. Olhe para ele, espere nele, que a misericórdia dele se manifestará na sua vida no seu devido tempo. Aleluia, vai se manifestar. Vai, vai, vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai, vai. Passe a ver as coisas de um modo positivo. Passe a ver as coisas com o olhar de Deus. Fale com Deus. Eu oro para Deus. Eu falo, Deus, eu quero ver com os teus olhos. Eu falo mesmo, estou te ensinando a orar, minha oração. Deus, eu quero ver com os teus olhos. Eu quero falar com a tua boca. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através de mim. Eu quero tocar nas pessoas com a tua mão. Eu quero caminhar com os teus pés. Porque se eu for andar segundo Isaac, eu vou me arrebentar. Se eu for falar segundo a minha vontade, a minha natureza humana, a minha carne, eu vou fazer besteira. Entendeu? Eu vou me tornar impaciente. Mas se eu começar a falar, se eu começar a raciocinar com a mente de Cristo, vai ser diferente. Então declare sobre a sua vida, diga, na minha vida, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu falei aqui sobre Ló e sobre Abrão, ok? Então agora eu quero te mostrar as duas atitudes de Ló e de Abraão. Então veja bem, você pode ter a atitude de Ló ou de Abraão, a escolha é sua. Fala para o seu irmão, a escolha é sua. Ló ou Abraão? E aí, com quem você fica? Vamos ver a atitude de Ló? Ló, homem natural, carnal, vive pelo que vê. Não, eu quero esse lado aqui, muito verde, muita fartura, eu quero aqui. Não, eu quero ficar naquela igreja grandona, e eu quero cantar naquele altar.
Começar ninguém quer, né? Do zero. Hã? Ninguém quer, a igrejinha é pequena. Entendeu? Olha aqui, eu quero aquele salário, aquele carrão. Quer acordar 4 horas da manhã? Quer enfrentar advogado, leis trabalhistas? Você quer? Quer o carrão? Então queira também as leis trabalhistas. Queira advogado, oficial de justiça tirando as tuas paciências. Queira meio ambiente, queira os órgãos públicos no teu pé. Às vezes a gente só quer, o nosso olhar está para o natural, para o agora, o aqui e agora. Ló era esse cara natural, tá verde, é ali que o meu rebanho vai se dar bem, é ali que eu vou me enriquecer. Ei, você não pode ser homem e mulher que vive pelo que vê, você tem que viver pelo que você crê, no autor e consumador da sua fé. Ló fazia tendas, coisas terrenas. Que mais? Ló olhou para o visível, material. Que mais? Ló escolheu sua própria terra, tomou a sua própria decisão, não consultou a Deus, não orou, não veio para o jardim de oração, não jejuou, não leu Bíblia, não buscou aconselhamento. Ele viu e decidiu, e ponto final. Esse é o Ló. Ló foi para Sodoma e Gomorra, sistema do mundo. Qual sistema que te governa? Ló perdeu sua família, Ló fracassou. E agora Abraão? Vamos ver? Abraão, homem espiritual, considerado até hoje o pai da fé. O homem que vive pelo que crê, suas convicções, palavra de Deus, voz do alto, olhar fito no Senhor, pai da fé, homem espiritual. Diga eu sou um homem espiritual. Se é mulher, fala mulher. Então lá, as mulheres, eu sou uma mulher espiritual. Os homens agora, vamos lá, macho. Eu sou um homem espiritual. Amém? Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Você é daqueles que anda na contramão do sistema. Nós não andamos no sistema deste mundo. Olha aqui o que Deus disse para Abraão: não importas como você chegou, desde onde estás. Deus disse para ele: desde onde estás. Irmãos e irmãs, não importa como você chegou até aqui, não é sempre há sempre um recomeço. Erga os olhos para ver a glória de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Erga os olhos para ver a glória de Deus. Diga assim, na primeira pessoa, eu vou. Diga, em 2024 eu vou erguer os meus olhos para ver a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora segura aí. Se daqui para frente, você está falando a verdade, se daqui para frente tudo vai ser diferente, você não vai falar só por falar não. Porque talvez você repetiu muitas frases de efeito, muitas viradas de ano. Muitos fins de ano você virou: o ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, o ano que vem eu vou estar na célula, o ano que vem eu vou assumir liderança, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou abrir empresa, o ano que vem eu vou escrever um livro. E não fez nada. Se você quer que seja diferente daqui para frente, você tem que começar a agir hoje. Pastor, não é dia 1º não, é agora. É daqui, é agora, aqui e agora. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Aleluia. Quem está me entendendo diz amém. Então, meus irmãos e irmãs, não importa como você chegou até aqui, há sempre um recomeço. Erga os olhos para ver a glória de Deus. Agora olha o que Deus diz: porque toda esta terra que vê, eu te darei. Não, que promessa linda. Abraão, tudo que você está vendo, toda a terra, onde os teus olhos alcançarem, eu te darei. O cara vive pela fé. Agora, primeiro, só podemos receber de Deus o que vemos pela fé, não no natural. O que você vê no natural, você alcança com a força do seu braço. Entendeu? Tem gente que vive prospera no natural.
Tem gente que prospera no natural, acorda cedo, trabalha pra caramba, 2, 3 trabalhos. Hoje eu vi de um empresário, um comerciante, falando de um funcionário com todo orgulho. Pastor, eu proibi, esse fulano trabalha comigo há 24 anos, 26 anos. Pastor, eu tive que proibir ele chegar na empresa às 6 horas da manhã. Porque há 26 anos ele chegava às 6 horas da manhã na empresa e queria sair 9 da noite. Almoçava em pé na mesa dele, comendo rápido. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu já dei 10% da empresa para ele, 10% do prédio para ele. Eu já dei uma chácara para ele, eu já dei moto para ele, dou carro para ele. Mas eu proibi. O que adianta você prosperar nesse sistema? Não ter tempo para a sua família, não ter tempo para cuidar da saúde, não ter tempo com os amigos, não ter tempo para Deus. Quem trabalha 6 horas da manhã, almoça em pé ao lado da mesa, sai 9 horas da noite, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a esposa. E aí que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é o natural, gente. Isso você não precisa ser crente, isso você não precisa olhar para o alto, isso você não precisa ser dizimista. É a força do braço. No final, você descobre que não valeu nada. Perdeu a família, os filhos estão distantes, perdeu a saúde, não tem amigos, tem colegas de trabalho, tem clientes, mas não tem amigo. O que adiantou? Me fale. Tudo que você ganhou, agora vende a chácara, vende a moto, vende o carro, vende a casa, para cuidar da saúde, para tentar recuperar a família. O que adiantou? Agora o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vive no natural, ele vive no espiritual, ele vive no sobrenatural, ele vive pela fé. Ele não é preguiçoso, ele acorda na hora que deve acordar, ele trabalha até a hora que deve trabalhar, tudo no seu limite, tudo no seu tempo, tudo equilibrado, sem estresse. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É Bíblia isso? Pois, olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém. Mas se esperamos o que ainda não vemos, guardamo-lo pacientemente. Tem gente, como diz lá na Bahia, muito avexado. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você é um crente avexado? Apressado? Desesperado? Espere, irmãos. Pastor, mas eu estou esperando há 20 anos. É muito tempo. Para o homem natural é muito tempo. Mas para o espiritual, o que são 20 anos diante da eternidade? Porque nós não somos homens de 20, de 30, de 40, de 50, de 100 anos. Nós somos pessoas eternas. Aleluia, aleluia. Ei, presta atenção. Então espera, calma, espere pacientemente, diz Paulo. Segundo, tem um exemplo de Simão. Simão viu a salvação pela fé. Ele teve uma visão do Salvador. E quando Jesus nasceu, que foi ser apresentado em Lucas 2,30, ele diz: pois os meus olhos já viram, não estão vendo, os meus olhos já viram a tua salvação. O mundo está vendo o menino agora, mas eu vi ele antes do nascimento, porque eu vivo pela fé. Eu não vivo pelos que os meus olhos carnais veem, eu vivo pelo que eu creio. O Senhor me falou, e é nessa palavra que eu permaneço. Aleluia, aleluia. 3. Olhe para as coisas eternas. Mantenha o seu olhar para as coisas eternas. Tem gente que só fica focado em coisas terrenas, coisas passageiras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Ei, o seu carro é transitório.
A sua casa é transitória. Pastor, eu não recebo uma célula em casa porque o meu sofá de couro branco é transitório. O tapete é transitório. Não estou falando que não deve cuidar. Deve cuidar, deve zelar sim, mas é transitório. Não, pastor, ter filho, minha barriga vai dar, é estria, né? Vai dar estria, vai esticar a pele, o peito vai encher, depois vai murchar. É transitório, meu filho. Com filho ou sem filho, tudo murcha um dia. Murcha ou não murcha? Me fala aí os cinquentões, sessentões. 50 não. Os 80 aí. Deixa eu jogar isso para mais longe. Aleluia. Olha aqui. Ei, para, é transitório. Essa estrutura aqui é transitória. Isso aqui um dia não vai existir mais. Aleluia. Entendeu? O computador não vai existir mais. Mas a minha salvação, a minha eternidade, aleluia, a minha família, a igreja, as pessoas, elas são eternas, aleluia, aleluia. Nossa fé em Deus determina quantas bênçãos iremos desfrutar. Presta atenção. Não sou contra trabalho. Quem me conhece sabe, eu trabalho muito. Eu sou um dos caras que eu tenho que me autopoliciar o tempo todo. Mas deixa eu te falar, não é o muito trabalho que determina as bênçãos. Não é o muito estudo que determina. Eu lembro de uma moça que ela era membro da igreja. Logo quando eu cheguei na cidade, ela passou a frequentar a igreja e ela fez direito. Eu lembro que um final de culto de quinta-feira ela disse: pastor, eu vou ter que sumir da igreja no período aí. Eu falei: por quê? Porque eu já tentei a OAB 3 vezes e eu não consigo passar na OAB. Eu falei: quem disse que para você passar na OAB você tem que parar de vir na igreja? Eu disse: minha filha, eu vim de São Paulo, liderava mais de 1000 jovens lá. Eu liderava médicos, eu liderava dentistas, liderava engenheiro, empresário. E todos muito envolvidos até o tutano na obra de Deus. Ninguém para prosperar, ninguém para ser empresário, ninguém para ser médico lá abandonou a igreja. Você quer passar no OAB? Ela disse: quero, pastor. Falei: agora que você vai vir para a igreja. Você vai estudar nos seus tempos vagos. Você não vai ficar na lanchonete até 2 da manhã com os jovens. Mas você vem para o culto. Você cultua a Deus. Você para ali, na época não tinha lanchonete, né? A irmãzinha vendia um negócio lá com isopor na fora. Você come lá o seu lanche, despede do pessoal e vai estudar. Domingo você acorda cedo, estuda. Depois vem mais cedo com os jovens, vai estudar. Depois vai do culto, vai estudar. Vem quinta-feira, vem para o culto dos jovens, aí na célula. Ela olhou assim para mim e disse: será, pastor? Eu falei: faz um teste. Não é que a menina fez exatamente o que eu falei. E na próxima prova da AB, ela passou direto. É uma pena que depois, com a carteirinha na mão, ela deixou de olhar para o autor e consumador da fé. Aí o problema é dela. Mas a receita funcionou? Se funcionou para ela, funciona para mim, vai funcionar para você. Funcionou para Abraão, vai funcionar para você, em nome de Jesus. Nossa fé em Deus determina quantas bênçãos nós iremos desfrutar. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se pode, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. O cara chegou para Jesus e disse: Senhor, eu já clamei para os teus discípulos, o meu filho está aqui, à beira da morte. O demônio pega ele e joga no fogo, na água, no chão, a ponto de morrer. Eu já clamei aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Senhor, se tu podes. O Senhor disse: o quê? Você tem dúvida ainda? Você ainda tem o si? Tudo, o problema não está comigo, meu filho. O problema está com você. Eu posso todas as coisas, mas tudo é possível somente a quem crê em mim. Ah, mas Deus não, a sua fé. Ah, mas não, a igreja não, a sua fé. Peça a Ele, que é o autor da fé, para acrescentar fé no seu coraçãozinho, viu? Fala para Ele que você está com pouca fé.
Diga para Ele, deixa de se auto-sabotar, se auto-enganar. Diga a Deus, eu não tenho fé, eu sou incrédulo nesse negócio. E aí? Faça igual esse homem. Se, peraí meu amigo, você está vindo aqui, se na dúvida, eu posso. E você não vai gerar dúvida no meu coração. Porque Satanás é mestre nisso, em querer gerar dúvida no nosso coração. Igual Satanás falou para Jesus lá no deserto: se tu és filho de Deus. Ei, para, velho, eu não sou só filho, eu sou filho amado de Deus. Você não viu lá no rio, no batismo, no Jordão? O Pai se manifestou e disse: este é o meu filho amado. Você esquece a palavra amado e quer me chamar só de filho? Filho vai fazer o que você quer, mas o amado de Deus não. Diga para o diabo, eu não sou só filho, eu sou filho amado de Deus. Entendeu? Satanás é mestre. Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Aí agora preste atenção, vamos caminhar para a conclusão da mensagem. O Senhor diz para Abraão: levanta-te e percorre a terra. Diga comigo bem forte: levanta-te e percorre a... O que isso significa, minha gente? Ação. Tiago capítulo 2 versículo 14 em diante diz assim a Bíblia Sagrada: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Eu creio em Deus, mas o que você está fazendo? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras de ação, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E eu declaro que nessa noite, essa igreja será chamada amiga de Deus. Só os amigos de Deus se manifestam. Só os amigos de Deus. Aleluia, aleluia. Olha, irmão, há muitas oportunidades de agirmos por fé para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Há muitas oportunidades. Exemplo de Jó. Jó 29, versículo 7 e 25, eu leio e termino, a gente ora. A Bíblia diz assim: quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam de pé. Os líderes se obstinham de falar e com a mão cobriam a boca, ou seja, para não falar. As vozes dos nobres siliciavam e suas línguas calavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava, pois eu socorria os pobres. Não era que ele dava glória a Deus mais alto, não era porque ele rodopiava, ele tinha uma unção diferente, não, é porque ele ajudava ele socorria os pobres, que clamavam por ajuda, e os órfãos, que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado. Ele ajudava o aleijado, ele carregava no colo.
Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava: morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como grão de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Já era o cara. Depois que eu falava, eles nada diziam, ninguém retrucava. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada. E bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhe era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles. E me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Se coloque de pé.